Cumprimentando a todos, boa tarde. Dou por aberta a sessão ordinária da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Em primeiro lugar, coloco em votação a ata da sessão anterior. De acordo. Então, aprovada, sem ressalvas. E eu gostaria de registrar que no próximo dia 18, depois de amanhã, nosso presidente Marcos Moura aniversaria, e no dia 22, o desembargador José Marlon de Freitas. Então, que sejam oficiados os dois, com nosso voto de muita saúde, paz e proteção de Deus. Com a adesão do Ministério Público, dos colegas. Senhora presidente, pela ordem, com a adesão da OAB também, Seção de Minas Gerais, por favor. Perfeitamente, doutor. Mais algum registro, senhores? Então, passo a secretária para o pregão, observando a ordem regimental. Processo com o advogado presente, fora da região metropolitana de Belo Horizonte, processo eletrônico, sala de sessão, juiz convocado Vitor, segundo votante, juiz convocado Danilo, terceira votante, desembargadora Camila, processo 23, RO 11.190-66-2016. Há dois advogados presentes, doutor Stefano Barbosa, pelo reclamante, e doutor Marco Túlio Furtado, pela reclamada. 23, RO 11.190-66. Doutores, boa tarde. Nesse caso aqui, é caso de sobrestamento, porque é o J394. Perfeito? Quem está pelo reclamante? Pelo Alexandre? Eu, doutora Stefano. Então, tem um caso do sobrestamento da J394. Presidente, é bom esclarecer que voltaram a sobrestar. Voltaram a sobrestar. Qual é a matéria, doutora, que eu não me lembro? O 394, a repercussão de... A responsabilidade do dono da obra. Dono da obra. Não. Reflexo no repouso e gerando... Voltaram a sobrestar isso também? Perfeito, doutor. Então, é caso de sobrestamento. Tá certo? Perfeito, doutor. Então, muito obrigado. Uma boa tarde. Reflexo do repouso semanal remunerado? Isso. O recurso é do senhor, justamente, nesse Meu ponto. Deus. Ok. Banho. Tem um banho aí. Eu acho que, teoricamente, é crime contra... O patrimônio público. Não, para Perfeito. você que você tivesse entendido. No seu voto eu coloquei lá, inclusive, Tá. Os dados. Tem importância, não? Tem, não. Estou conseguindo... Pode. Sustentação oral à distância. Primeiro do foro de Juiz de Fora. Desculpa. Sala de sessão, relator, desembargador Bozon. Segundo votante, juiz convocado Vitor. Terceiro votante, juiz convocado Danilo. Processo 37, RO 12.476-40-2016. Inscrita a doutora Maria Olívia Bonfá, que está presente no foro de Juiz de Fora. Doutora Maria Olívia, boa tarde. A senhora nos escuta perfeitamente? Boa tarde, excelência. Escuto perfeitamente. Então, eu passo a palavra ao relator para a sua proposta de voto. Estou negando provimento. A senhora está falando por quem, doutora? Pelo agravo... Pela MRS, excelência. Recorrida. Pelo recorrido. A senhora aguarda eventual divergência? Por favor. De acordo, presidente. Doutor Danilo? De acordo. Então, resultado que se proclama a unanimidade, doutora. Uma boa tarde. Boa tarde. Processo na mesma sala de sessão. Você não sabe o número, não, né? Número 18 da pauta, RO 10.959-05-2016. Está ligando ainda, IP. Uberlândia, né? Pauta de quem? Pauta de Vossa Excelência. Vossa Excelência, o 18 da pauta. 10.959. Quem relator? O 34 da pauta tem a Tá. decisão, tá? Depois isso. O que houve? Não está conectando Uberlândia.
Depois você viu já. Presidente, quem sabe podemos avançar? Ela só está... A hora que a conexão Não, estiver sim, ela boa. só está anotando ali. Tentou com Uberlândia ou com Berlândia? Então, vamos chamar o advogado. Enquanto não conecta o Uberlândia, nós vamos continuar com o pregão aqui. Isso, pode. Advogado. Presidente, só antes desse, já de uma vez, Pois não. o 34 da minha pauta, o juiz Danilo me chama a atenção, é o 11.662/32/2016. Não há advogado inscrito, mas a gente pode, desde já, estabelecer o sobrestamento dele. Perfeito. Não, Então, está obrigado. sobrestado. Pois não. Inscrição de advogado do Rio de Janeiro, pauta eletrônica, de relator, desembargador Bozon, segundo votante, juiz convocado Vitor, terceiro votante, juiz convocado Danilo. Inscrição feita na sala de sessão, 31 da pauta, RO 11.434/43/2015. Está presente doutora Joana Silveira, pela recorrente reclamada. Número 31, RO 11.434/43. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Passo agradeço a a palavra. preferência. viu? Perfeito. Já. Passo a palavra ao desembargador Bozon para a sua proposta de voto. Eu estou conhecendo e negando provimento a ambos os recursos, presidente. Doutora, a senhora tem a palavra. Não, satisfaz. A senhora não é pela Sim, recorrente? sim, mas não vou... Perfeito. Então, se tiver alguma divergência, eu devolvo a palavra à Sim, senhora. eu agradeço. Há divergência? Não, senhora. Então, resultado que se proclama a unanimidade, doutora. Obrigada, boa Até tarde. logo, boa viagem de volta. Obrigada. Pode. Processos adiados da sessão anterior com advogado presente. Relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, juiz convocado Vitor. Processo RO 11.660/25/2017. Doutor Bozon havia pedido vista na sessão passada após a sustentação oral. Presidente, Pois não, doutor Bozon. nesse processo eu me impressionei pela sustentação do advogado, mas da Tavina eu constatei o seguinte: houve a inicial originariamente foi distribuída antes da reforma trabalhista. Isso. Né? Então, a emenda foi posterior, já na vigência da reforma trabalhista. Mas a gente pode retroagir essa exigência de liquidação do pedido. Também não ficou claro na determinação do juiz o que deveria ser liquidado, né? O que é objeto da emenda ou todos os pedidos. E por fim, presidente, eu verifiquei que o juiz deixou para fazer isso depois de instruído o feito, quer dizer, numa medida completamente antieconômica. Então, diante de todas essas circunstâncias, eu me ponho de acordo com o voto de Vossa Excelência. Perfeitamente. Já foi feita sustentação oral? Já. Então, o terceiro votante... Eu estou de acordo também. De acordo também? Sim, naturalmente. Então, resultado que se proclama a unanimidade. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Processo outro adiado, RO 10.321/03/2017. Também o excelentíssimo desembargador Bozon pediu vista desse processo, após a sustentação Aqui, oral. presidente, data vênia, eu cheguei à conclusão de que o reclamante tem razão, né?
houve pedido de horas extras excedentes da sexta, a partir da alegação de uma jornada que continha horas extras excedentes da sexta e da oitava também. Agora, o mais está contido no menos, né? Quem pede horas extras além da sexta está pedindo horas extras além da oitava, quando alega que trabalhava além da oitava, como no caso. Então, eu entendo, data vênia, que houve negativa da prestação jurisdicional, porque, provocado por embargos declaratórios, o juiz continuou se recusando a examinar a pretensão de horas extras além da oitava. Então, esse caso aqui não tem mais jeito. Então, eu provejo o recurso, anulo a sentença de embargos declaratórios e determina ao primeiro grau que examine a pretensão de horas extras além da oitava hora trabalhada. Tá, mas ao fundamentar, só da máxima vênia, eu estava corroborando com o entendimento do magistrado de primeira instância, dizendo que não houve pedido sucessivo de horas acima da oitava, uma vez que o reclamante pede a aplicação do adicional de 150. Mas eu acho que essa referência ao adicional de 150 não quer dizer nada. Ele entendia que as horas extras deveriam ser deferidas a partir da sétima. Agora, nada impedia o juiz de examinar as horas extras além da oitava e, consequentemente, indeferir o divisor 150, aplicando o que lhe entendesse devido. Perfeito. Então, juiz convocado, Vitor? Eu vou rogar vênia, Vossa Excelência. Eu entendi o arrazoado do voto, mas acho que uma interpretação mais consentânea, a gente pode fazer essa interpretação. Eu tô acompanhando a divergência da data vênia. Então, eu fico vencida. Vossa Excelência fica como redator? Fico. Então, perfeito. Então, vencida a relatora, o desembargador Luiz Felipe Bolzon fica como redator e para anular a sentença... Provimento para anular a sentença de embargos declaratórios proferida em primeiro grau, determinando-se a origem que profira outra, com o exame da pretensão de horas extras excedentes da oitava, trabalhada no dia. Perfeito. Assim se decide, doutor, por maioria. Obrigado, excelências. Boa tarde. Boa tarde. Tá. A secretária nos informa que o Berlândia está aberto para a 11ª turma, que também está em sessão. Então, vamos, quando puder, nós contactamos. Então, vamos seguir a pauta normal. Sala de sessão. Relatora desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, juiz convocado Vitor. Processo número 23, RO 11.404, 41/2016. Estão presentes doutora Maria Luísa Sá, pela reclamada IBE Business Education de São Paulo, doutor Igor Antunes, pelo reclamante, doutor Natan, pela recorrida Fundação Getúlio Vargas. Temos 3 advogados inscritos? 4 inscritos, 4? 3 presentes. 3 presentes. Então, vamos começar pelo advogado do reclamante, do que é recorrente, Moisés. Não, qual que é o número? Sim, o reclamante Moisés. Então, eu vou ler minha proposta de voto, depois eu passo a palavra aos advogados presentes. Conheço o recurso ordinário interposto por Moisés Tavares. No mérito, nego provimento ao apelo. Então, primeiro fala o advogado do reclamante Moisés Tavares. Eméritos julgadores, boa tarde. Serventuários, colegas e demais cidadãos aqui presentes, venho em nome do professor Moisés Tavares, que, propondo essa ação, requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício e cumprimento de obrigação contratual firmada,
teve, em primeira instância, improcedentes os seus pedidos. Pois bem, o professor Moisés trabalhou por cerca de 15 anos nestas instituições e desenvolver atividade própria e peculiar da atividade, qual seria a coordenação de cursos, né? A coordenação de curso no exterior, dada a sua formação em Ohio. Aliás, ajudar a desenvolver essa pós-graduação fora do país, que tanto trouxe às reclamadas. Ele praticamente vivia fora do país por conta desse trabalho. Ele orientava alunos, desenvolvia atividade própria de professor e tivera nos autos ampla comprovação de sua subordinação, inclusive manifestação pericial nesse sentido, né? E tivera o seu pleito improcedente ao argumento de que a relação anterior dele com essas reclamantes seria de consultoria. Então, agora também, não há vínculo que exija a adequação a uma relação anterior. Houve alteração, mudança profunda no trato com o professor que recebia salário corrigido pelo índice de dissídio da categoria de empregados da reclamada. Quando teve rompida a sua relação, recebera carta de demissão anexa aos autos. O professor Moisés trabalhou por todo esse tempo e teve descumprida a obrigação contratual de pagar-lhe o backlog, também pela juíza de primeira instância, que equivocara-se. Dissera não haver vínculo. Há uma relação pautada em onerosidade, pessoalidade, uma remuneração continuada, né? Não há porquê, não há cabimento, sob a alegação de que o professor, segundo a testemunha dos reclamados, que alegou que o professor teria prestado um serviço à Receita Federal. Ora, excelências, está nos autos a sequência total de todas as notas fiscais emitidas pelo professor como pessoa jurídica, empresário individual, de forma a evitar as regras trabalhistas. Como não estaria lá essa prestação? Seria risível, não fosse trágico e teratológico alguém que ter prestado serviço à Receita Federal sem nota. Ademais, uma contratação pública. Situação íngreme nos autos, excelência. Aflita ao professor que ora nos assiste. Professor, coordenador de curso, que se submeter à ordem como centenas de e-mails, como manifestação expressa pericial e teve o seu pleito indeferido por um depoimento absoluto e amplamente contrastado por documento dos autos. Lado outro, há contrato assinado, escrito nos autos, onde o professor, até independentemente da relação de emprego, obviamente, claramente existente, teve descumprida a obrigação de pagamento do backlog, sobre o argumento seguinte: não houve pleito na inicial. Ora, como não? Está na linha C, salvo engano, o ressarcimento e pagamento dos valores em backlog. O segundo argumento, que seria uma decisão ultra petita, e, por isso, né, e que o reclamado não teria juntado aos autos, não haveria como apurar esse valor, portanto, o que impediria a condenação. Ora, excelências,
data máxima vênia. Como isso impediria? Fácil. Pueril seria, então, não juntar o que lhe fosse obrigatório sem que nada ocorresse. Ademais, ignora-se o fato de que o professor Moisés juntou aos autos lista completa de todos os alunos que contrataram o serviço e pagaram por ele aos reclamantes. E estes não repassaram aos reclamados, perdão, e estes não passaram ao reclamante o valor. Não vejo a mínima possibilidade, excelências, humildemente, de que isso seja um argumento sólido o suficiente. O professor Moisés Tavares, fundador desse modelo na fundação, nos dois reclamados, hoje com 67 anos, teve descumprida não a promessa tão somente, mas a relação contratual, que é lei entre as partes, de remunerá-lo em backlog pelas turmas contratadas, em condição sine qua non da sua assunção do cargo de coordenador, de professor, com crachá, com hora marcada, com 25 horas de obrigação, residente praticamente todo ano no exterior, por conta exclusiva das empregadoras em outro país, para receber seus alunos com crachá, com hora, para orientá-los. Quem mais orienta alunos em instituições de ensino, senhores? Venho aqui em apelo aflito a vossas excelências, de atenção a esse pleito, porque agora, de mãos vazias e frustrado, o professor, coordenador de curso, que construíra um nome nacional, internacional e uma ótima receita financeira a esses reclamados, sai sem seus direitos contratuais, constitucionais e trabalhistas. E mais, como acordo lhe fora proposto que volte agora, que tudo já é montado, pronto, ganhando muito menos, 1/5 do que ganhava, se quiseres, eis o grande presente que lhe damos de reconhecimento. Essa Casa de Justiça deve estar atenta a essa situação, pois preenchidos todos os pontos e sob todas as óticas, clara a relação de emprego, excelência. A esperança desse professor, com doutorado, pós-doutorado em Ohio, único a poder ser usado por essa instituição, o fez. Em condição de que do que receberia, lhe serviria, acomodado em sua vida acadêmica, puramente acadêmica, sempre. Só se deu conta um dia de uma carta de demissão colacionada aos autos e um adeus sem nada mais. E o seu cargo fora, depois de montado, pronto, substituído pelos empregados que lá estão, empregados, inclusive depoentes. Eis, em breve súmula, o que eu trago a lume em aflita manifestação a vossas excelências. Creio eu, nessa casa de trabalho e na justiça do trabalho, e não em quimeras. Muito obrigado, boa tarde. E também, doutor. Como eu estou mantendo a decisão de primeira instância, eu perguntaria aos advogados das reclamadas se os senhores aguardariam eventual divergência. Pode ser, senhores? Aguardariam eventual divergência? Doutor, o voto é extenso, analisa toda a documentação, analisa a prova testemunhal,
e eu estou concluindo, da mesma forma que o juiz de primeira instância, que o reclamante prestava serviço aos réus na condição de autônomo. Mas vou colher os votos dos demais. Desembargador Bozon. Desembargador... Também de acordo. Então, o resultado que se proclama à unanimidade nos termos do voto da relatora. Uma boa tarde. Ah, tá. Uberlândia já está conectada, então podemos apregoar. Vamos falar da desembargadora Camila. Não. Né? Não, é sala de sessão, desembargador Bozon. Como relator, o segundo votante, convocado Vitor, e o terceiro votante, juiz convocado Danilo. Qual que é o número? 18 da pauta, RO 10.959-05-2016. Está presente no Foro de Uberlândia, doutora Karine Fraga, pela segunda reclamada recorrente. 18 da pauta. Portadora Lani. Doutora, a senhora nos escuta em Uberlândia? Sim, escuto. Boa tarde, doutora. Então, eu passo a palavra ao desembargador Bozon para a sua proposta de voto. A doutora representa qual empresa? BRF, segunda reclamada. Sim, eu não estou conhecendo do recurso da primeira, da transportadora, por deserto. E ao recurso da sua cliente, eu estou conhecendo e negando provimento. Ok. Doutora, a senhora tem a palavra. Tá. Boa tarde a todos, excelentíssimos doutores da terceira turma. Estou aqui em razão da condenação que foi dada à segunda reclamada, BRF, sobre a questão da responsabilidade subsidiária no processo que configura um contrato realizado com a primeira reclamada, que é de contrato de transportadora. Nos autos encontram-se documentos que comprovam que a transportadora Lani tem um objeto de contrato diferenciado da BRF e que elas fizeram somente um contrato cível para a realização desse transporte. No contrato de prestação de serviço, que está no ID 9FE99AA7A, contrato de transportes rodoviários, além do mais o objeto social da empresa, a prestação de serviços rodoviários municipal e intermunicipal de carga, conforme consta no contrato social. Ou seja, eles têm um contrato de transporte para poder transportar as mercadorias com quem eles fecham a prestação de serviço em questão das rodovias municipais e intermunicipais. E no estatuto da BRF, no seu parágrafo 3º, que está no ID 1772A02, ele estabelece como objeto social da recorrente, dentre outros, a industrialização, comercialização e exploração de alimentos em geral, principalmente os derivados de proteína animal e produtos alimentícios que utilizam de cadeias de frio como suporte, distinto totalmente do objeto social da primeira ré. Além do mais, consta no parágrafo único, a linha B, deste artigo, que a BRF poderá contratar terceiros para a realização de transporte de carga em geral. É evidente, nobres julgadores, que a BRF nunca teve um contrato de relação empregatícia com este reclamante. O contrato existente entre a segunda reclamada e a primeira reclamada foi totalmente um contrato cível comercial, que está tipificado no artigo 730 do Código Civil. O reclamante em nenhum momento prestou seus serviços diretamente em benefício da BRF, não tendo nenhum contrato entabulado pela reclamada de prestação de serviço terceirizado, mas sim de transporte, o que ocorre nos autos. Não há, então, que se falar aí na responsabilidade, da súmula 331 do TST. A relação comercial é envolvente, extremamente mercantil, ilícito entre as duas partes, tirando totalmente a responsabilidade da BRF. Peço a análise dos nobres julgadores e a procedência do pedido.
Perfeitamente. Desembargador Bolson, alguma consideração? Presidente, eu vou ler o artigo 3º do Estatuto da BRF. Artigo 3º. Parágrafo único. A companhia poderá ainda exercer por si ou mediante contratação de terceiros, aí está a terceirização. Letra B, o transporte de cargas em geral. É o caso aqui da primeira reclamada. Então, data vênia, a terceirização está confessada no próprio estatuto da recorrente, pelo que eu mantenho meu voto. Perfeitamente. Segundo votante. Estou acompanhando o relator. Desembargador Danilo, juiz convocado Danilo também. Então, resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutora. E até chegar o boa tarde em Uberlândia, vai demorar. Pronto. Passam tarde. Retomando a sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Processo número 22 da pauta, RO 11.377, 48/2017. Está presente o Dr. Marco Túlio Fonseca Furtado, pela reclamante recorrente. 22, RO 11.377. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Excelência. Vou ler minha proposta de voto. Conheço os recursos ordinários interpostos pela autora Mônica Magda Mendes e pela reclamada, Empresa de Transportes e Trânsito de BH, BH Trans. No mérito, nego o provimento ao apelo da ré e dou o provimento parcial ao apelo da autora para determinar a aplicação do IPCAE como índice de atualização dos créditos trabalhistas a partir de 23 de março de 2015, mantida a incidência da TR para o período anterior. Mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas por compatíveis. Doutor, o senhor tem a palavra. Okay. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, ilustre secretária, ilustre representante do Ministério Público, senhora secretária. Em princípio, atende o voto da ilustre relatora, mas ousando dissentir apenas com relação a um ponto. É com relação à tutela antecipada. Porque houve uma redução significativa do salário e a questão da súmula 372 é uma questão já sepultada e é recorrente a BH Trans nessa supressão dessa gratificação e não seria justo não se dar a tutela antecipada, já que esta reclamante recorrente necessita, tem um filho deficiente e atingiu, ainda que seja em torno de 20%, sobremaneira, a sua estabilidade econômica. Então, é com relação a esse aspecto, suplico, espera, seja revisada essa questão, já que, em se tratando de uma situação já sedimentada, clara, sepultada, seja pelo TST, seja por esse regional, que seja essa tutela antecipada acolhida. É o que nós pugnamos. Muito obrigado, excelência. Doutor, eu estou concordando com a primeira instância, no sentido que a reclamante não logrou demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do novo CPC. Por isso que eu estou indeferindo a tutela antecipada. Desembargador Bolson? Essa questão do filho com necessidades especiais está demonstrada nos autos? Não, excelência. Hein? Não está, não. Não. Então, data vênia, eu acompanho o relator. Juiz convocado, Também Vitor. com o relator. Então, o resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto da relatora. Uma boa tarde, doutor. 28, ROPS 11.740, 27/2017. Inscrito, doutor Leonardo Bueno. Ausente. Há alguma divergência, senhor? Lançada tem? Não. Não, então não há. É ele? Não. Está presente, doutor? Ah, então, por favor. O senhor fala por quem, doutor? Pela Seara? Muito bem. Então, vou ler minha proposta de voto, doutor. Conheço o recurso ordinário interposto por Aguiomar Maria de Freitas e, no mérito, dou provimento parcial ao apelo para condenar a ré ao pagamento de 27 dias de trabalho relativos ao aviso prévio, com reflexo em FGTS mais 40%. Indenização por danos morais no valor de R$ 5.000. Invertidos os ônus da sucumbência, condeno Seara Alimentos Limitada ao pagamento das custas processuais
no importe de R$ 140, face o valor arbitrado da condenação de R$ 7.000. Essa é a minha proposta de voto. Doutor, o senhor tem a palavra. Agradeço, excelência. Só em relação ao dano moral, o banho que consubstanciou o dano moral e que está baseado na prova emprestada tomada nos autos, comprova exatamente a necessidade, tanto para os empregados quanto para terceiros, a necessidade do banho e higienização obrigatória da reclamada. Por quê? Tais procedimentos são adotados e garantem a qualidade dos produtos fabricados. E tais procedimentos são informados aos funcionários antes mesmo da contratação. Então, dessa forma, requer que seja mantida a condenação. A sentença de primeira instância que absolvia ela dessa condenação. Então, quanto à obrigatoriedade do banho, em razão da atividade exercida pela Seara, isso não resta dúvida. O problema é que os banheiros não tinham porta, e as pessoas tinham que tomar banho um na frente dos outros, e ninguém é obrigado a submeter a esse... tem pessoas que não ligam. Por quem? Hã? O advogado está por quê? Está pela Seara. Seara. Então, por isso que eu estou deferindo a indenização por danos morais. Desembargador Bozon. Se banhavam à frente uns dos outros. Não tinha porta. Eu não ligo para isso, mas pois a mas tem gente que liga. Média liga, né? Então, tem gente que liga. Não, o mediano, a pessoa mediana liga, né? Então. Juiz convocado, Vitor. Eu também acho. Acompanha, então, o resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto da relatora. Não, porque esse negócio do dano moral, eu acho que a gente tem que ver a sensibilidade do homem médio. O homem médio liga para isso, tem pudor quanto a isso. Então, sim. Perfeitamente. Não ria não, juiz Danilo. Resultado que se proclama a unanimidade. É reclamante, é mulher, mas mesmo assim. Não. Mulher mais ainda. Pior ainda. Então, doutor, resultado que se proclama a unanimidade. De seios, de curva, de corpo, né? Tá vendo, doutor Luiz Braga? Excelência, eu teria um segundo julgamento da relatoria do doutor Danilo. Também da JBS Seara, se pudesse ser antecipado. Sim, com certeza. Porque para um eu cheguei atrasado, para o outro eu posso chegar antecipado. Tá certo, perfeito. Chegou na média, doutor. Processo, sala de sessão, juiz convocado Danilo. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 40, RO 11.954, 91/2015. Doutor Leonardo está presente pela reclamada. Perfeito. Passo a palavra ao juiz convocado Danilo para a sua proposta de voto. Não, mas eu acho que liga. Se eu tivesse convencido disso, eu não dava. Presidente, eu conheço o recurso ordinário interposto pelo autor, no mérito dou-lhe provimento para declarar a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada pelas parcelas deferidas na condenação. É a proposta. Perfeito. Doutor, o senhor tem a palavra. Dona da obra, neste caso, dona da obra, foi uma obra apenas para reforma das dependências da reclamada, razão pela qual pede a manutenção da sua ilegitimidade. Perfeitamente. Eu, como segundo votante, estou de acordo. Desembargador Bozon. Essa questão do dono da obra, é dono da obra mesmo? Essa é o dono da obra mesmo. Essa não está suspensa, não, né? Não está suspensa. Eu não lancei divergência, não. Então, estou de acordo. Então, resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado. Uma boa tarde, doutor. Boa tarde. Retornando à sala da desembargadora Camila, processo 21, RO 11.329, 72/2015. Há dois advogados presentes, doutor Francis Rezende, pela reclamante recorrente, e doutor Michelangelo Rafaeli, pela reclamada recorrente. 21, RO 11.329. Doutores, boa tarde. Vou ler minha proposta de voto. Conheço o recurso ordinário interposto por Mackenzie Esporte Clube por Lívia Caroline da Silva. Preliminarmente, acolho a contradita da testemunha Luiz Fabiano Tito, atribuindo às suas declarações o valor de informação ao juízo, mantendo, contudo, incólume a sentença de origem. No mérito ou parcial provimento do apelo empresarial, para determinar que a CTPS da autora seja retificada, anotando-se a evolução salarial de acordo com os limites da inicial para as funções desempenhadas como técnica da equipe de natação,
sendo que as diferenças salariais devem ser calculadas de acordo com os valores anotados. Dou ainda provimento parcial ao apelo obreiro, apenas para esclarecer que as férias pagas devem ser quitadas novamente, mas de forma simples, mantidos os valores arbitrados à condenação e as custas processuais por compatíveis. Quem fala pela Lívia? Francis. Então, doutor, o senhor tem a palavra. Boa tarde, Excelência. É um caso até complicado, de desmembramento de contrato de trabalho, Excelência. A reclamante tinha uma função específica dentro da reclamada e a juíza houve por bem desmembrar o contrato de trabalho entre duas partes, uma como um contrato efetivo na CTPS e outro como um contrato de PJ, vamos falar assim. Só que tudo passava pela empresa. A reclamante não tinha poder nenhum. Todas as matrículas eram feitas pela reclamada, todo o dinheiro era recebido pela reclamada. As testemunhas foram nisso, a informar que ela era professora de natação e técnica de natação ao mesmo tempo. A escolinha hoje, tanto que a própria preposta declara que a professora da escolinha tem carteira assinada hoje, que faz a mesma função da reclamante. Então, não existe como se desmembrar essa função. Ela ficava lá o dia inteiro, por conta de um clube. Não existia, em momento nenhum, nenhuma prova, nenhuma testemunha, toda a documentação. Tanto que o senhor Theo, que obrigou aí a reclamante, vamos falar, exigiram que ela montasse uma empresa, era o presidente do clube. Era o presidente do clube. A reclamante foi inserida num contrato social do presidente do clube. Como que isso pode ser levado em consideração? Então, eu peço, vênia ao voto da relatora, que seja deferido a reclamante o contrato por todo o período, entendeu? Nas duas funções, né? Se é assim, pode-se dizer. Boa tarde. Um esclarecimento. Vossa Excelência só mandou adstringir-se aos limites da inicial, não é não? Temos agora pelo Mackenzie Sport Clube. Doutor, o senhor tem a palavra. Excelentíssima desembargadora, presidente, na pessoa de quem eu solicito autorização para cumprimentar todos os demais integrantes desta egrégia turma. Nada obstante o voto proposto pela ilustre e culta presidente desembargadora, uma vez acolhida a contradita, é lógico que todo o depoimento ficou imprestável, porque vê-se que é um mero revanchismo e não pode ter nenhum sentido para embasar as pretensões da inicial. A nossa fala se limita a três tópicos essenciais. Primeiro, que realmente havia uma empresa. A Lívia, a professora, ela tinha uma empresa, tinha empregados, fazia-se substituir nas suas operações. Falta a pessoalidade na prestação. Então, o elastecimento do contrato por todo o período não encontra nenhum apoio na prova dos autos e na evidência da própria lei. Não se pode, com todo respeito, pelo pronunciamento do ilustre colega que me antecedeu. Não se pode, evidentemente, falar num vínculo empregatício por todo o período. O sistema de pagamento não tem nem a condição de um assalariamento. Ela recebia percentual, emitia notas fiscais, tinha o seu CNPJ, não houve nenhum, forçou-se que ela constituísse uma empresa com o intuito de burlar a legislação trabalhista. Evidentemente, não havia pessoalidade, o pagamento era feito através de notas fiscais, tudo comprovado nos autos. Esse elastecimento, considerar um contrato só, e a variação da prestação feita sem coação e sem nenhuma mácula, tem todo valor, com todo respeito. Estou referindo à sustentação oral que me precedeu. As testemunhas chegam ao ridículo. Não vou analisar o primeiro testemunho do Luiz Fernando Tito, uma vez que foi admitida a contradita
E houve o protesto e, não havendo a preclusão processual, foi bem decidido. Mas não pode emprestar qualquer valor, lógico. Quanto aos demais depoimentos, um deles, indicado pela imprensa, chegou a falar que fazia 300 competições no período. Evidentemente, é um super-homem. Não há condição de afirmar isso. Então, considerando que não estão caracterizados os requisitos, pressupostos do artigo 3º consolidado, o contrato por todo o período não merece ser acolhido. Mas admitindo que prevaleça o voto, entendimento de que foi um contrato só, que não houve sim alteração, inclusive, na prestação, mas que não, admitindo-se, argumentando, sem transigir e sem desistir. Vê-se que o salário que foi autolimitado na inicial pela própria reclamante foi elastecido de uma maneira estranha. Não há aumentar, porque há limitação na inicial e deve ser seguida. Mas isso foi observado. Foi observado. Agora eu determinei que se observasse, doutor. Ah, bom, então, desculpe. Isso foi deferido. Foi bem decidido. E gostaria, então, em função disso, porque são esses os pontos cruciais, quanto ao vínculo de emprego, que realmente não atende aos preceitos da consolidação. Ela é uma pessoa que tem empregado, financia, que faz substituir, evidentemente, modificado no curso da prestação, uma modificação substancial, é razoável. Então, com todo respeito, que o voto seja seguido apenas em parte. Justiça, Excelência. O voto é longo, analisa também toda a prova testemunhal e a prova documental, e estou, no tocante a função de professor de escolinha de natação, e não estou reconhecendo realmente o vínculo. Desembargador Bosron. Pelo que entendi, a limitação que Vossa Excelência fez foi adequar a sentença aos limites da inicial. Porque, nesse caso, data vênia não precisava nem de testemunha, né? É só bater o que ela fazia com a atividade do clube. Exatamente. Não tem jeito de dizer que quem faz essa função num clube recreativo e esportivo não seja um empregado, né? Agora, se a reclamante pediu menos do que deveria, tem jeito, né? Então, Vossa Excelência tinha que limitar mesmo. Então, eu estou de acordo. Juiz convocado, Vitor? Também de acordo. Então, o resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto da relatora. Uma boa tarde, doutores. Boa tarde. Bom trabalho para todos. Obrigada, igualmente. Sala de sessão, relator, desembargador Bosron. Segundo votante, juiz convocado Vitor. Terceiro votante, juiz convocado Danilo. Número 6, RO 10.142, 41/2017. Inscrito, doutor William José Fontes. Ausente. Alguma divergência, senhores? Não, senhora. Então, o resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto do relator. 38, RO 12.832, 78/2014. Inscrito, doutor Sérgio Fernando Tavares. Ausente. Alguma divergência, senhores? De acordo. Então, o resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto do relator. 22, RO 11.084, 57/2016. Inscrito, doutor Renato Luiz Leo. Ausente. Alguma divergência, senhores? De acordo. Então, o resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto do relator. 25, RO 11.218, 10/2017. Está presente, doutor Alexandre Menezes, pela reclamada recorrida. 25, RO 11.218. Doutor? Doutor Alexandre Menezes. Doutor Alexandre? Doutor Alexandre, uma boa tarde. Boa tarde, Excelência, demais integrantes dessa grande turma. Passo a palavra ao desembargador Bosron para a sua proposta de voto. Eu estou definindo horários extras com reflexos decorrentes do trabalho em turnos ininterruptos de revezamento. Arbitrando a condenação o valor de R$10.000, com custas de R$200. O resto é relativo aos critérios de
atualização do crédito. Perfeitamente. Doutor, o senhor fala por quem? Pelo reclamado, excelência. Pelo reclamado. O recurso, o senhor está dando um provimento parcial? É só quanto às horas extras. Doutor, o senhor tem a palavra. Excelentíssimos desembargadores, integrantes dessa egrégia turma, com todo respeito, a reclamada discorda da proposta do voto do eminente desembargador relator e pede que os demais integrantes não sigam, para que seja mantida a sentença de primeira instância, que julgou improcedente a ação. Nós, aqui na tribuna, vimos somente salientar que a pretensão do reclamante, desde o início, é equivocada, trouxe instrumentos coletivos inaplicáveis e, como bem asseverado pelo juízo de primeiro grau, não trata-se de turno ininterrupto de revezamento autêntico. É uma empresa de ônibus e ele participava de 2 escalas em que havia uma interrupção que não poderia ser considerado um turno ininterrupto. Por mais que se aproximasse das súmulas e das OJs, é um caso particular, não é uma situação que poderia se dar e garantir todos os direitos decorrentes de uma autêntica jornada em turnos ininterruptos e, inclusive, não se ativava, além do período de meia-noite, o que o douto juízo de primeira instância considerou que não havia um prejuízo para a sua saúde e demais situações que são pertinentes ao turno ininterrupto. Esse trabalhador que tem alternada a jornada, a hora diurna, a hora noturna. Então, nesses termos, pede aos demais integrantes que não acompanhem o voto do eminente relator e que seja mantida a improcedência da ação. Desembargador Bolson, alguma consideração? Presidente, eu estou aplicando a OJ 360, mas não estou dizendo que gosto dela, não. Eu acho que esse instituto foi criado para os trabalhadores de alto forno. Agora, a maneira vaga com que a norma constitucional foi redigida, e eu não estou criticando o Constituinte, porque tinha que ser vaga mesmo, senão a Constituição vira um regulamento, aliás, está virando de qualquer jeito, né? Mas aproveitaram-se disso para estender para todo mundo. O que eu posso fazer, né? Como dizem os juízes americanos, eu aplico a lei, sem dizer que gosta da lei, né? Então, eu mantenho o meu voto. Perfeitamente. O segundo votante? De acordo. Então, o resultado que se proclama a unanimidade, nós temos o voto do relator. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Processo número 4 da pauta. Número 4 da pauta RO 10.085-04-2015. Está presente o doutor Fernando Procópio pela reclamada recorrente. Número 4, RO 10.085. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Passo a palavra ao desembargador Bolson para a sua proposta de voto. Presidente, apesar do terceiro votante estar me indicando aqui que votaria com o meu posicionamento original, eu mesmo estou dando razão ao segundo votante e estou incorporando a divergência dele, dizendo que vou constar essa ressalva de Sua Excelência no corpo do voto. Então, em conclusão, eu estou conhecendo dos recursos, salvo em relação
ao recurso da autora, quanto às alegações atinentes à justiça gratuita e na aplicabilidade da Lei 13.467 e honorários de advocatícios por falta de interesse, e no mérito do lisprovimento parcial. Ao do reclamante para crescer a condenação 15 minutos residuais extras, bem como horas extras extraordinárias além da 8ª, e decorrentes da inobservância do intervalo do artigo 384, com reflexo nos termos do corpo do voto. Mas aí, esclarecemos que quanto ao artigo 384, né, ele só será aplicado quando verificada a realização de jornada diária superior a 6 horas e 15 minutos. E eu estou dando provimento ao recurso da reclamada para autorizar dedução de valores pagos nos contra-cheques ao mesmo título, quando da apuração das férias em dobro. Então, eu faço a declaração da natureza salarial das parcelas e acresço ao valor habitado à condenação a quantia de 18.000, com custas adicionais de R$ 360. Perfeitamente. Doutor, o senhor tem a palavra. Boa tarde, excelentíssima senhora presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais presentes. Boa tarde a todos. Excelências, conforme se vê dos autos, trata-se de recurso ordinário adesivo aviado contra a sentença prolatada pela Vara do Trabalho de Ouro Preto, em que a reclamada, ora recorrente, foi condenada inicialmente ao pagamento de horas intíneres e férias em dobro. Com a proposta de voto do excelentíssimo relator, houve o acréscimo de minutos residuais, horas extras, contra os quais vamos também tentar aqui demonstrar a vossas excelências que a sentença, nesse aspecto, deve ser mantida. Excelências, em relação às horas intíneres, conforme farta prova constada aos autos, não obstante tenha havido uma perícia técnica para que fosse apurada essas eventuais horas, havia compatibilidade entre o horário de trabalho da reclamante e transporte público na cidade de Itabirito. Além do mais, a reclamada situava-se dentro da própria cidade, em local de fácil acesso, não havendo, portanto, respeitosamente, que se falar em violação ao parágrafo 2º do artigo 58 da CLT. As férias em dobro a que a reclamada foi condenada, conforme o próprio meritíssimo juiz sentenciante também ponderou na sentença hora hostilizada, há nos autos comprovantes de pagamento das férias. Ele se apegou simplesmente à ausência de comunicação de tais férias. Desta forma, entendemos também que a sentença, nesse sentido, deve ser reformada. Em relação aos minutos residuais, a que a reclamada a hora recorrente foi condenada, excelências, pelos depoimentos constantes dos autos e até pelos outros processos que já foram julgados por vossas excelências, em média, os ônibus, né, que transportavam os funcionários chegavam na reclamada com 10 ou até mesmo 15 minutos de antecedência. Isso o próprio preposto, em seu depoimento pessoal, confessa essa chegada com 10 minutos de antecedência. Excelência, eu estou falando de uma empresa, na época ainda estava em pleno funcionamento, com 1.800 funcionários, em 3 turnos, ou seja, cada turno com 600 funcionários. Inadmissível que esses funcionários chegassem 2 minutos antes do horário. Não havia tempo suficiente, nós estamos falando de uma produção continuada, não poderia haver aquela falha na produção, e a própria reclamante também, em seu depoimento pessoal, salvo engano, não estou com ele aqui, mas fui eu que acompanhei a audiência, ela mesma reconheceu, isso constou na sentença, que ela não executou nenhum tipo de trabalho antes de entrar nas dependências da empresa. Ou seja, muito embora o ônibus chegasse 10 minutos antes ou até 15, ela não se efetivava no seu posto de trabalho. Ela entrava na empresa, ela tomava o café, ia ao vestiário, trocava sua roupa, pegava os EPIs para depois acionar o ponto e para o seu ponto de local de trabalho.
Da mesma forma, ao fim do expediente. Ela batia o ponto, depois ia ao banheiro, trocava sua roupa, deixava os EPIs e ia embora. Desta forma, com relação ao que inicialmente a empresa foi condenada, requer o provimento do presente recurso para que a ação seja julgada totalmente improcedente e quanto aos pontos que ora a empresa foi condenada, que seriam as horas extras e os minutos residuais, requer a Vossas Excelências que revejam a proposta inicialmente formulada para que a sentença seja mantida. Muito obrigado. Alguma consideração, desembargador Bolson? Quanto às férias, eu já mandei deduzir o que se pagou. Quanto às horas in itinere, o doutor admite que está se batendo contra o laudo pericial. Agora, quanto a esses minutos excedentes, mais uma vez eu estou aplicando a lei sem dizer que gosto dela, né? Eu estou aplicando, no caso, uma tese jurídica prevalecente contra a qual eu votei contra. Eu acho o seguinte, não há nada mais que marca a civilização brasileira do que a escravidão. Então, uma herança da escravidão é esse salário baixíssimo que prevalece no Brasil, né? Esse salário quase de fome que 95% dos brasileiros ganham. Então, a Justiça do Trabalho fica querendo corrigir isso, inventando moda, pagando um tempo supostamente à disposição. O doutor fala, com uma empresa grande, com 2.000 empregados, não tem como chegar perto da hora de trabalho. Eu sei, mas o que eu posso fazer? Eu tenho que aplicar a tese jurídica prevalecente, né? Quer dizer, a empresa paga por duas vezes. Primeiro, por oferecer o transporte próprio. Né? Se o empregado estivesse sacolejando no transporte público, não pagaria nada, mas paga. E agora, por esse tempo em que o transporte próprio chega antes da jornada de trabalho. Eu acho isso uma loucura, mas eu acho que sem disciplina judiciária também a gente não chega a lugar nenhum, né? A gente não pode aplicar a justiça que tem na cabeça. Então, com essas considerações, eu mantenho meu voto. Perfeitamente. O senhor já colheu a divergência. O terceiro votante... Sou eu. Está de acordo? Eu rogo vênia do relator, mas eu manteria a decisão originária. Então, eu fico parcialmente vencido, porque eu não elasteço o interregno assinalado no artigo 384. Então, o resultado que se proclama por maioria, vencido, em parte, o juiz convocado, Vitor Salino, nos termos apresentados. Não, presidente, só uma dúvida, porque quem lançou a divergência fui eu. Então, né? ele acolheu. Na verdade, ele acolheu a expressiva. Só o fundamento, doutor Vitor, que eu não entendi. Ele é contra a aplicação até os 15 minutos. Ah, sim. Qualquer minuto seria suficiente. Ainda que exceder de 1 minuto a 6 horas, é devido ao intervalo de 15 minutos. É o esclarecimento, perfeito. Então, tá. Vencido em parte. Obrigado, boa tarde, doutor. Agora, sala de sessão, o juiz convocado Danilo. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 42, RO 68.100, 41/2008. Está presente o doutor Marco Túlio Furtado, pelos reclamados agravantes. 42 da pauta. Doutor, uma boa tarde. Boa tarde. Passo a palavra ao juiz convocado Danilo para a sua proposta de voto. Presidente, isso é uma questão interessante, mas eu não vi nesta oportunidade, neste caso, como aplicar essas decisões que o doutor Marco Túlio juntou de impossibilidade de pagamento do crédito, que nesse caso que é a reclamante que deve, né, porque ela realmente se apropriou, uma apropriação indébita, eu li com calma. Então, indo à conclusão, eu conheço do agravo de petição e, no mérito, nego-lhe provimento. Perfeitamente, doutor, o senhor tem a palavra. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, senhora secretária, ilustre representante do Ministério Público, demais desembargadores. A bem da verdade, estou aqui presente, mas até para um desabafo.
Porque nós temos em caso que rola há 10 anos, de uma gerente do nosso escritório, aqui eu estou até falando como parte, não deveria assim estar, estava até então o doutor Caldeira acompanhando, mas é de umas situações mais absurdas que se pode crer. Temos uma pessoa que rouba, furta, trai, ímproba. Isso é provado em juízo, é lançado até uma condenação por dano moral para o empregador. Essa pessoa tripudia da justiça. E tivemos uma situação anterior, mais grave ainda, que foi comprovado que ela transferiu mais de R$300 mil para a conta do filho, e esse egrégio regional, infelizmente, não autorizou a condenação, a busca desse dinheiro, que foi comprovado nos autos em favor do filho. Mas não, então, não foi essa turma, não, né? Não sei se é essa turma. Não, deve ter sido, não foi essa composição da turma. Esse processo não, deve ter sido essa turma em função de estar prevento, salvo o melhor juízo. Então, nós temos uma situação aqui absurda. Sequer ela contraminuta o agravo de petição. Quer dizer, o deboche com a justiça, o deboche com a parte, o deboche com o escritório é gritante. A pessoa que era convívio de todos os advogados, de todos os clientes, chega a causar um prejuízo de mais de R$1 milhão que tivemos que arcar. Agora, eu vou até parafrasear o doutor Bozum aqui. Eu gosto desse artigo 138, eu acho que é um artigo que vem em boa hora para se procurar fazer justiça, dar efetividade à prestação jurisdicional. O que acontece nesses autos é gritante, é um absurdo. Quer dizer, a pessoa sequer... Agora, nem vou responder a recursos. Por quê? Porque eu não vou ter condenação, eu vou ter o beneplácito da justiça, data máxima vênia. Esse artigo 138 é para ser efetivamente aplicado. Como podemos autorizar não usar dessas medidas indutivas finalmente previstas? Então, como eu disse, repito, eu vim aqui já sabendo que essa turma julga desse jeito, mas esse voto do ilustre doutor Zé Murilo, que trata dessa situação, é um caso específico. São 10 anos que se pugna para tentar receber parte de prejuízo e, na verdade, estamos a bater palma para um empregado, um trabalhador ímprobo, que era da maior confiança, de uma memória afetiva com todos os empregados, e que traiu, roubou e está livre, leve e solto. Não há nenhuma medida que se faz, procura-se tudo, mas não se consegue. Ela pode, então, sair de carro, localizamos ela num outro processo, tentamos fazer a busca e apreensão do veículo, mas havia um impedimento. Quer dizer, então, nós estamos vivendo uma situação que é de Brasil, a meu ver, porque a impunidade, a improbidade está sendo exaltada. Não vou dizer até tanto absurdo, é que eu estou até um pouco exagero por ser parte, repito e rogo toda a vênia, em função dessa situação, porque eu vivi com essa pessoa diariamente por mais de 10 anos. Era uma pessoa que frequentava a minha casa, cuidava das coisas da minha família e nos traiu. Mas eu, que na época eu cuidava da parte financeira e dava toda a confiança nessa pessoa. Agora, furta, tripudia, sequer responde a um chamamento judicial para uma contraminuta ou agravo de petição. Então, eminentes julgadores, aqui, repetindo essa minha colocação, é mais um desabafo, porque nesses tempos de crise, esses tempos de moral, que precisa ser resgatado, é o tipo da situação que esse artigo 138 deve ser aplicado, deve ser honrado, que vem muito boa hora. Essas medidas indutivas precisam ser exercitadas. Então, eu rogo, Vênia Olímpio Scalator, que eu tenho o maior apreço, ele bem sabe disso, sempre cioso na análise das provas, na análise dos autos, mas essa situação é um banho de água fria em qualquer jurisdicional. Portanto, suplico e espera, seja revisada essa situação, dada a gravidade dos fatos com que ocorre esse processo. É justiça. Devidamente, juiz convocado, Danilo. Senhora presidente,
doutor Marco Túlio está coberto de razão, a situação é realmente da mais alta gravidade. Mas acontece aqui uma outra questão. Para deferir a aplicação do artigo 138, eu teria que ter elementos de que esta pessoa, por exemplo, com relação ao passaporte, estivesse viajando. Ele trouxe aos autos um devedor que viajava para a China, que é uma decisão, não sei se é da 5ª região, não me recordo aqui agora qual região, onde o tribunal realmente deferiu a retenção do passaporte. Então, mas nesse caso eu não tenho elemento nenhum, apenas a argumentação. Então, eu não tenho como criar medidas punitivas nesse caso, porque não tenho elementos. A execução continua. Não, esse não quer dizer que ela não irá continuar. Eu acho que o doutor Marco Túlio tem todo o direito de pedir um ofício à Polícia Federal para ver se ela está viajando para o exterior, porque se ela estiver viajando, nós teríamos um fato que poderia ser utilizado. Mas, fora isso, eu não tenho como, data vênia, conceder essas medidas punitivas. Então, eu mantenho minha proposta de voto. Não gostando da proposta de voto, porque eu não tenho elementos, né? Mas, infelizmente. Eu, como segunda votante, estou de acordo. Desembargador Bozon. Eu acho que essas medidas só podem ser aplicadas com a esperança de alguma efetividade. Esperança de simplesmente punir o devedor, aí não bate, né? Agora, essa medida, como bem lembrado pelo relator, não é definitiva, ela pode ser renovada, né, esses pedidos, quando surge um indício de que haja esse dinheiro, que esse dinheiro está na mão de um determinado laranja, né, como uma maneira de forçar que o dinheiro apareça. Agora, há muita situação que eu vivi como juiz também, executando de ofício, em que eu verifiquei que, infelizmente, a pobreza protege a trapaça, né? O pobre, trapaceiro, está protegido pela própria pobreza. Então, agora, ressalvando também que eu não me recordo de ter participado dessa lamentável decisão de pode ter sido a terceira turma, mas não comigo, né? Desses R$400 mil que foram perdidos. O processo é de 2008, então a gente não sabe quando é que foi o julgamento. Eu estava até na Itália, graças a Deus. Não, o processo iniciou-se em 2008. Quando foi que o tribunal se posicionou, não sei. Bom, então o resultado que se proclama a unanimidade, nós temos o voto do relator. Muito obrigado. Uma boa tarde, doutor. Processo 35, ROPS 11.718.41/2017. Presente, doutor Daniel Martins, pela reclamada recorrente. 35, ROPS 11.718. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Passo a palavra ao juiz convocado Danilo para a sua proposta de voto. Eu conheço os recursos interpostos, eles que atendem os pressupostos legais de admissibilidade e no mérito do parcial provimento ao apelo da reclamada para a. Determinar que os reflexos da gorjeta limitem-se a 13º salário, férias com 1/3 e FGTS com os 40%, devendo ser considerado como parâmetro de apuração o valor fixado na origem, R$ 320, deduzindo-se aqueles assinalados nos olerites a título de gorjeta 35%. B. Reduzir a condenação de horas extras pelo labor nas sextas-feiras ao montante de 4 horas e 55 minutos, devendo ser considerado, para fins de apuração, as sextas-feiras efetivamente laboradas constantes do cartão de ponto, com adicional de legal de 50%, pelo período não abarcado pela norma coletiva. E do parcial provimento ao recurso do reclamante para acrescer a condenação, o pagamento de valores equivalentes a um dia de vale-transporte para cada domingo contabilizado como folga, do início do pacto laboral até outubro de 2015. Eu estou mantendo o valor da condenação, eis que ainda compatível. É a proposta, senhor presidente. Pois não, doutor, o senhor tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores, membros do Ministério Público, demais colegas aqui presentes. Eu venho falar em nome da reclamada,
Muito embora o ilustre relator deu provimento parcial ao recurso, limitando os valores recebidos a título de gorjeta, a reclamada ousa discordar dessa decisão por alguns motivos que eu vou elencar aqui para os senhores. Inicialmente, o próprio reclamante confessou na audiência de instrução que, primeiramente, não havia nenhum tipo de controle de obrigatoriedade de pagamento de gorjeta pelos clientes. Outra coisa, quem fazia o próprio controle e o rateio dessas gorjetas recebidas era um garçom do estabelecimento comercial, que ele mesmo fazia o rateio entre os próprios garçons e o pessoal da cozinha e da copa. E mais, a reclamada cumpria rigorosamente a cláusula 15ª da Convenção Coletiva, na qual prevê, tendo em vista a impossibilidade de controle dos valores recebidos a título de gorjeta, ela lançava os valores de estimativa. Então, ela cumpriu rigorosamente os ditames da Convenção Coletiva. Então, pelo exposto, é que a reforma da sentença nesse particular. E quanto às horas extras, Vossa Excelência limitou... Poderia só repetir o seu voto, só para eu me perdi um pouco aqui. Os domingos o senhor manteve a condenação? Mantive. Só na sexta-feira... Deixa eu só... Porque o PJE não está me ajudando. Ele está dando... Estou mantendo a condenação e acrescendo... Não, perdão. Isso mesmo. Reduzindo a condenação de horas extras pelo labor nas sextas-feiras ao montante de 4 horas e 55 minutos. Só às sextas-feiras. Ok, só às sextas. E quanto aos domingos, quanto às horas extras no domingo, há uma confissão do próprio reclamante também que ele marcava corretamente. Inclusive, foi utilizada uma prova emprestada de que entrada, saída e a frequência eram corretamente anotadas. Então, ele mesmo confessa, inclusive, em seu depoimento, que havia o labor, eventualmente, a um domingo por mês. Então, gostaria que o ilustre relator, que os demais votantes não acompanhassem o voto do ilustre relator ou, alternativamente, limitasse a um domingo por mês laborado. Pelo exposto, requer o provimento do recurso. Presidente, eu vou jurar minha suspeição desse processo. Eu não agora que eu estou ouvindo o advogado da tribuna, são 3 Daniéis, dos quais eu sou próximo, então eu não... Ele é um deles, eu não... Perfeito. Então, fica para a próxima sessão, redistribuindo a próxima sessão, quem que... 23. Doutor Vitor. Eu estou perfeito? De acordo, perfeitamente. Aí na próxima sessão? Sim, ou essa senhora, aqui já? Sim, senhora. Na próxima. Então tá. Então adiado para a próxima sessão, doutor. Ok, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Número 34, RO 11.701, 95/2017. Presente, doutora Helena de Cássia Carneiro, pela reclamada. 34, RO 11.701, 95. Doutora, uma boa tarde. Passo a palavra ao juiz Danilo para a sua proposta de voto. Senhor presidente, da CNA, e eu, até no embargo de declaração do doutor Ozon, Agora, nesse caso aqui, sem querer interrompê-lo, mas já interrompendo, tem um problema do edital também, né? Esse tem o problema do edital. Mas é porque, como naquele embargo de declaração li que eu utilizei uma decisão do doutor Vitor como relator e Vossa Excelência está dando efeito modificativo, eu prefiro tomar... Mas naquele não havia o problema. Não havia o problema do edital. Mas Vossa Excelência quer dar uma reexaminada, Eu né? quero reexaminar, porque senão nós vamos contrariamente àquela súmula 61. A gente estava decidindo contra a súmula. Contra a súmula. Inclusive, Tá, me parece... adiado ou retirado de pauta? Não, só adiado para a próxima sessão. Adiado para a próxima sessão. Perfeito. Doutora, então fica adiado para a próxima sessão. Tá certo? Tudo certo. Obrigada, boa tarde. Aliás, doutora, já que o doutor Danilo adiantou, naquele outro caso, eu estou dando provimento aos embargos para mandar a origem julgar o mérito
porque Vossa Excelência demonstrou que efetivamente se decidiu contra a súmula do regional. A né? súmula 61, isso mesmo. Sim, eu agradeço. Muito obrigada, Excelência. Perfeito. Ah, sim, sim. A doutora fica com a sustentação preservada para a próxima sessão. Perfeito. Processo 23, RO 11.408/97/2016. Presente, doutora Ágata Lopes, pela reclamada recorrente. 23, RO 11.408/97. Doutora Ágata, boa tarde. Vou passar a palavra ao juiz convocado Danilo para a sua proposta de voto. Qual que é o número, presidente? É o 11.408/97. Ambev. Senhor presidente, eu conheço do recurso, no mérito, nego-lhe provimento. Doutora, a senhora fala pelo recorrente ou recorrido? Pela recorrente Ambev. Então, a senhora tem a palavra, doutora. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar essa egrégia turma, na pessoa da senhora presidente. E, nesse caso, excelências, peço vênia para que seja reformado essa decisão pelas seguintes razões. O reclamante, ele era um operador da linha de produção de envase, né, para enchimento das garrafas de bebidas. E, no caso, o que aconteceu nesse dia? O setor que ele trabalhava, as garrafas vinham já da pasteurizadora, que é uma máquina, um equipamento que eleva a temperatura das bebidas. Consequentemente, o vidro da garrafa ele é bastante aquecido a 100 graus. Após passar por essa máquina, as garrafas vão para uma rotuladora, que é onde era a máquina específica que o reclamante laborava. O laudo pericial, ele informou que, se tivesse funcionando um sensor infravermelho, poderia, sim, ter evitado a quebra da garrafa. No entanto, esse infravermelho ele era necessário para apenas informar se existissem garrafas na horizontal da esteira. E, no caso, o que aconteceu? A garrafa que quebrou não foi a garrafa que estava deitada. Ela quebrou próxima à garrafa que estava na horizontal, que foi o momento que o reclamante que parou a esteira para poder levantar essa garrafa que até então estava deitada, no momento que essa garrafa estourou. Estourou por caso fortuito, em razão da elevação da temperatura, uma questão física. Nós alegamos que nada poderia ser evitado para poder não machucá-lo, para até mesmo não estourar. Infelizmente, aconteceu. Quanto aos equipamentos de proteção individual, ele recebeu todos eles, ele recebeu treinamento para essa situação. A Ambev ela tem uma linha de produção amplamente protegida para evitar esse tipo de coisa, porque cacos de vidro eles vão assim, em lugares que a gente nem imagina, né? Pelo tamanho, e tanto que a linha é totalmente protegida, ela tem limites para poder passar, porque isso pode ocorrer. O que nós pleiteamos? A reforma desse dano moral deferido, uma vez que alegamos um caso fortuito, a quebra dessa garrafa, não havendo que se falar em culpabilidade da recorrente. Isso é o que nós pugnamos. Doutor Danilo? Senhor presidente, a questão aqui é bem simples. Existia um sensor que, quando a garrafa estivesse deitada na horizontal, como exposto pela advogada da tribuna, suspenderia o funcionamento, a rotatividade das garrafas. Como ele não estava funcionando, a garrafa deitada passou e a outra que estourou em cima dele. Então, na verdade, se tivesse funcionando o sensor, uma fatalidade, mas não aconteceria em cima dele, porque o sensor faz a máquina parar. Então, é a conclusão da prova. Então, está vendo, eu mantenho a proposta. Inclusive, só mais... É matéria de direito, doutor? Perdão. Matéria de fato. Fato? Sim. Inclusive, assim, teve um laudo pericial, mas o que acontece, Excelência? Realmente, o sensor ele teria essa função de parar a linha. Ele pararia. No entanto, para ele poder levantar, a esteira tem que estar parada. E, de fato, ela parou.
Somente que, quando ele foi pegar, a que estava próxima estourou. Não foi a garrafa que estava deitada, que o sensor acusaria, que estourou. O que a gente tenta demonstrar é isso. Que poderia não ter estourado, mas não poderia ter estourado, porque foi uma garrafa próxima. Perfeito. Eu mantenho, eu acompanho o juiz relator, desembargador Bozon. Qual que é a diferença de ter sido uma garrafa ou outra garrafa? Ocasionou o acidente do mesmo jeito? Caso fortuito é imprevisível. Isso não é imprevisível. Força maior é o previsível, mas inevitável. Isso também não era inevitável, né? O fato é que o sensor falhou e, consequentemente, a esteira não parou, né? Agora, se foi a garrafa próxima ou a distante, o corte para o reclamante foi do mesmo jeito. Para ele não fez diferença nenhuma. Se a gente estivesse discutindo a culpa da garrafa, eu até absolveria a garrafa A para condenar a B, mas a gente está discutindo a culpa da empresa, né, DataVene. Então, eu acompanho o relator. Então, o resultado que se proclama a unanimidade, nós temos voto do relator. Tá, ok. Uma boa tarde, doutora. Obrigada. Tenho outro na... Já vamos chamar, então, doutor. Qual que é? 26, RO 11.457, 42/2016. Doutora Águida está presente pela reclamada recorrida. 26, RO 11.467. É o juiz convocado Danilo mesmo, o relator, passo a palavra a ele. Senhor presidente, eu conheço do recurso, rejeita-se preliminares de CSM de defesa e nulidade do laudo pericial e dou-lhe parcial provimento para determinar que os honorários periciais sejam pagos pela União Federal na forma da resolução 66, processo ajuizado antes da reforma trabalhista, e excluída a condenação do autor o pagamento de honorários advocatícios com o mesmo fundamento. É a proposta. Qual que é esse? 11 o quê? 45742. Liasa. Tá. Doutora, a senhora está pela reclamada, recorrida? Isso, exatamente. Eu só vou aguardar uma possível divergência, excelência. Bom, pois não, eu estou inteiramente de acordo. Desembargador Bozon. Eu também. Então, o resultado que se proclama a unanimidade, nós temos o voto do relator. Ok, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Sala de sessão, juiz convocado Vitor, segundo votante, juiz convocado Danilo, terceira votante, desembargadora Camila, 17, RO 10.673, 65/2016. Está inscrita a doutora Raquel da Silva, ausente. 17 da pauta. Pergunto... De acordo. Está de acordo, senhor? Eu também estou de acordo. O resultado que se proclama a unanimidade. O 23 foi retirado de pauta. O 14, RO 10.434, 73/2017. Presente, doutora Andressa Maia, pela reclamante. 14, RO 10.434. Doutora, uma boa tarde. Boa tarde. É só uma correção, desculpa, eu estou pela reclamada, pelo SESC em Minas. Ah, tá. Perfeitamente, doutora, pela reclamada. Então, eu passo a palavra ao juiz convocado Vitor para a sua proposta de voto. Conheço os recursos ordinários interpostos pela reclamante e pela reclamada. E, no mérito, dou provimento parcial ao recurso ordinário da reclamante para afastar a aplicação do artigo 62, inciso 2, da CLT, quando a reclamante exerceu o cargo de coordenadora, e fixar a jornada de trabalho desse período de 8 às 18, de segunda a sexta, com 1 hora de intervalo intra-jornada, à exceção de 3 dias no mês, quando a reclamante gozou de 40 minutos de intervalo intra-jornada, e, por consequência, condenar a reclamada ao pagamento como extraordinárias as horas extras trabalhadas em extrapolação limite legal de 8 horas diárias ou 44 semanais e 3 dias de intervalo intra-jornada, com os mesmos parâmetros fixados na sentença originária. E ainda, provimento parcial ao recurso da reclamada para declarar que em 2 dias na semana a reclamante usufruía integralmente do intervalo intra-jornada. O valor da condenação é majorado por R$45 mil. É como voto. Perfeitamente. Doutora, a senhora tem a palavra. Obrigada, excelência. Foi apresentada uma preliminar de decisão extrapetita da sentença, tendo em vista que, pela leitura da petição inicial da
recorrida, verifica-se que ela atesta a legitimidade dos registros de ponto pelo período em que ela elaborou como analista de eventos, dizendo que recebia pelas horas extras e que, supostamente, a sua promoção ao cargo de supervisão com recebimento de gratificação de função visava exatamente retirar esse pagamento pelas horas extras laboradas. Então, a gente alega que os pedidos de horas extras dela estão restritos aos períodos em que não havia registro de ponto, porque ela mesma confessa que recebia quando registrava ponto, à exceção do intervalo. Ela ainda limita essa questão. Então, pedimos a reforma para que a análise de labor extra-jornada por excesso da jornada semanal se restrinja aos períodos sem registro de ponto. Além disso, a questão do intervalo, Excelência, pela ordem, desembargador, foi alterada para todos os períodos? No fixado. Tá. E aí, em relação à jornada fixada pela sentença, nós estamos recorrendo, aduzindo que a própria reclamante, no depoimento pessoal, alega que, tanto quanto coordenadora, quanto como supervisora, trabalhava de 8 às 8, de segunda a sexta. E a testemunha dela, no ímpeto de ajudá-la, afirma que esse horário era cumprido de segunda a domingo, o que demonstra que o depoimento prestado vai além dos próprios limites do depoimento pessoal. E, com isso, a gente pede, então, que seja reformada a sentença para fixar o horário de trabalho no período em que não havia controle de jornada, com base no depoimento da testemunha ouvida pelo reclamado, senhora Ludmila, que informou que, à exceção de 2 dias na semana, a reclamante trabalhava de 8 às 17, e somente nesses 2 dias eram realizadas horas extras. Então, pedimos a reforma também quanto a este ponto. Estamos, mais uma vez, discutindo a questão do enquadramento dela no cargo de confiança e agora, principalmente, também no cargo de coordenação, porque restou demonstrado, inclusive confesso por ela, que quando promovida a supervisora, ela houve um aumento das responsabilidades, autonomia no setor, após a supervisão e, principalmente, com a coordenação, onde restou comprovado que ela passou a gerir e a ser responsável por toda uma equipe composta de analistas, supervisores e escriturários, técnicos. Então, pedimos que seja reformado nesse sentido, tendo em vista a própria prova dos autos, que demonstra toda essa diferenciação dos cargos dela, de supervisão, especialmente de coordenação, que foi reconhecido como de confiança na primeira instância, com base na própria prova dos autos. E, por fim, foi deferida pagamento de horas extras por labor em fins de semana, tendo-se constatado 2 sábados e 2 domingos por mês, conforme prova testemunhal. Mesma prova que valorou os relatórios de viagem juntados aos autos pelo SESC em Minas. A testemunha ouvida pela reclamante confirmou que todas as viagens do reclamado são listadas nesses relatórios que foram apresentados e que os labores em final de semana se davam em viagens. Então, nós estamos pedindo para que seja reformada para limitar o trabalho em finais de semana conforme relatórios apresentados aos autos, que espelhavam todos os momentos em que houve trabalho no fim de semana. E, de toda maneira, em questão da jornada fixada também para esse trabalho nos fins de semana, porque as testemunhas disseram que o trabalho era realizado aos sábados e que o domingo era utilizado para retorno e não trabalho. E foi fixada a jornada de trabalho tanto aos sábados quanto aos domingos. Repito, dia que era realizada viagem de retorno e não trabalho. E a jornada fixada nesse período foi de mais de 12 horas de trabalho. Esses são os pedidos. Peço que analisem, por gentileza. Perfeitamente, juiz Concadanilo. De acordo, senhor. Voto relator. Não, voto do... desculpa. Alguma consideração? A consideração que nós fazemos é que a prova oral, na nossa percepção, não tem os vícios apontados da tribuna. O juízo originário, em grande parte, agora, sob a nossa ótica, estão sendo validados os testemunhos, e remanesce uma questão importante, que é atinente à decisão dita extra petita, porque nós entendemos não violado o artigo 492 da CLT, do CPC, não caracterizando o fato apontado. Os demais argumentos lançados no voto, oportunamente,
a doutora vai conhecer assim que for publicado. Danilo está de acordo, eu também estou de acordo. Então, o resultado que se proclama a unanimidade, nós temos o voto do relator. Obrigada. Boa tarde, doutora. Inscrição, processo eletrônico feita na sala de sessão, na sala de relator, juiz convocado Vitor. Essa mesma sala. Processo 28 da pauta, RO 11.886.80/2015. Presente, doutor Gesiel Rodrigues Júnior, pelo recorrente. 28 da pauta, 11.886. Doutor Gesiel, boa tarde. Eu passo a palavra ao juiz convocado Vitor para a sua proposta de voto. Conheço, em parte, o recurso ordinário interposto pela reclamada, deixando de conhecê-lo, quanto às diferenças de PLR por ausência de interesse recursal. Conheço ainda o recurso ordinário interposto pelo autor. No mérito, dou provimento parcial ao recurso da reclamada para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para a reabertura da instrução processual, com a oitiva das partes, devendo ser proferido novo julgamento, como se entender de direito. O restante das matérias versadas no recurso estão prejudicadas. Doutor, o senhor é pelo recorrente ou recorrido? Pelo reclamante, tanto reclamante quanto reclamadas recorreram, mas não havia discussão de PLR nestes autos. O doutor Por isso é que não foi conhecido, doutor. O restante é para anular a sentença e baixar. Ele está anulando a sentença. Então, eu gostaria que a sua sustentação oral se restringisse à anulação da sentença. Perfeitamente. E o retorno dos autos. Perfeitamente. Foi garantido durante toda a instrução processual o devido processo legal. Ambas as partes e todas as reclamadas puderam apresentar prova documental e também prova oral. A única questão é que, na audiência de instrução e julgamento, a douta sentenciante indeferiu a oitiva das partes, que não tinham nada mais a acrescentar ao processo, na medida que todas as provas documentais já estavam colacionadas e que as reclamadas não impugnaram a comprovação dos salários e dos períodos laborados. Esse fato não é controvertido, né? É verdade que uma das testemunhas das reclamadas não foi ouvida, porque a contradita foi acolhida, mas a segunda testemunha das reclamadas também foi ouvida. Desse modo, assim, o simples indeferimento do depoimento pessoal das partes, que nada tem a acrescentar aos autos, não sustenta o acolhimento do recurso ordinário para a anulação da sentença. Perfeitamente. Juiz convocado Vitor? É isso, nada a acrescentar. Sob a nossa perspectiva, há um cerceamento da prova que não deve prevalecer. Pois não, juiz Danilo. Presidente, nós temos uma prova oral onde se colhe depoimentos de testemunhas e não se ouve as partes. É algo... Eu acho gozado é isso. O juiz já sabe que o depoimento das partes não vai adiantar de nada, então não sei por que ele ouviu o testemunho. Ele já sabe de tudo, então ele dá sentença. Tinha que ter encerrado. Nem ouve a empresa, não. Petição inicial e sentença, ele já sabe de tudo. Então, eu também estou de acordo. Então, resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Boa tarde, doutor. Temos mais sustentação oral? Físico e advogado ausente. Doutor Ricardo Eugênio Vitorino, ausente. Processo do juiz Vitor Salino, é isso? Sim, é um processo físico